Deuteronômio capítulo 23. Os casos de exclusão da Assembleia. Qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado o membro viril, não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quem nasceu de união ilícita não poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também os seus descendentes até a 10ª geração. Nenhum amonita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes até a 10ª geração poderá entrar na Assembleia do Senhor, pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir a Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. Não rejeitem o edomita, pois ele é seu irmão. Também não rejeitem o egípcio, pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. A 3ª geração dos filhos deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. A pureza do acampamento. Quando estiverem acampados em guerra contra os seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Se um de seus homens estiver impuro devido à poluição noturna, ele terá que sair do acampamento. Mas, ao entardecer, ele se lavará e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Determinem um local fora do acampamento onde se possa evacuar. Como parte do seu equipamento, tenham algo com que cavar. E quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes. Pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja o meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Diversas leis. Se um escravo refugiar-se entre vocês, não o entreguem nas mãos do seu senhor. Deixem-no viver no meio de vocês pelo tempo que ele desejar em qualquer cidade que ele escolher. Não o oprimam. Nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual. Não tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância. Não cobrem juros de um israelita por dinheiro, alimento ou qualquer outra coisa que possa render juros. Vocês poderão cobrar juros do estrangeiro, mas não do seu irmão israelita, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em tudo que vocês fizerem na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas, e você será culpado de pecado se não cumprir. Mas, se você não fizer o voto, de nada será culpado. Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor, o seu Deus. Se vocês entrarem na vinha do seu próximo, poderão comer as uvas que desejarem, mas nada poderão levar em sua cesta. Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Capítulo 24. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair de casa, ela se tornar mulher de outro homem, e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou, se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Se o homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante 1 ano, estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Não tomem as 2 pedras de moinho, nem mesmo apenas a pedra de cima, como garantia de uma dívida, pois isso seria tomar como garantia o meio de subsistência do devedor. Se um homem for pego sequestrando um dos seus irmãos israelitas, tratando-o como escravo ou vendendo-o, o sequestrador terá que morrer. Eliminem o mal do meio de vocês. Nos casos de doença de lepra, tenham todo o cuidado de seguir exatamente as instruções dos sacerdotes levitas. Sigam cuidadosamente o que eu ordenei a eles. Lembrem-se do que o Senhor, o seu Deus, fez com Miriam no caminho, depois que vocês saíram do Egito. Quando um de vocês fizer um empréstimo de qualquer tipo ao seu próximo, não entre na casa dele para apanhar o que ele lhe oferecer como penhor. Fique do lado de fora e deixe que o homem a quem você está fazendo o empréstimo traga você o penhor. Se o homem for pobre, não vá dormir tendo com você o penhor. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol, para que ele possa usá-lo para dormir. E lhe seja grato. Isso será considerado um ato de justiça pelo Senhor, seu Deus. Não se aproveitem do pobre necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão ele poderá clamar ao Senhor contra você, e você será culpado de pecado. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tomem como penhor o manto de uma viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os libertou. Por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva.
E quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito, e por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Deuteronômio capítulo 25. Quando dois homens se envolverem numa briga, terão que levar causa ao tribunal, e os juízes decidirão a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença com o número de açoites que o seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um israelita. Não amordassem o boi enquanto está debulhando o cereal. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se, todavia, ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir em dizer: não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com o homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Se dois homens estiverem brigando e a mulher de um deles vier para livrar o marido daquele que o ataca e pegá-lo pelos órgãos genitais, cortem a mão dela. Não tenham piedade. Não tenham na bolsa dois padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Não tenham em casa dois padrões para a mesma medida, um maior e outro menor. Tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Pois o Senhor, o seu Deus, detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. Lembrem-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor, na terra que ele lhes dá para dela tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Deuteronômio capítulo 26, os primeiros frutos e os dízimos. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança e dela tiverem tomado posse e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e a colocará em frente do altar do Senhor, o seu Deus. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: o meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca coisa e ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofrimos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde manam leite e mel. E agora traga os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante ele. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produzirem no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se na cidade de vocês. Depois, digam ao Senhor, o seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo que ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci nenhum deles. Não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto. Nada retirei dela enquanto estive impuro. E dela não ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor, o meu Deus, fiz tudo o que me ordenaste. Olha dos céus da tua habitação e abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados. Terra onde manam leite e mel. Exortação à obediência. O Senhor, o seu Deus, lhes ordena hoje que sigam esses decretos e ordenanças, obedeçam-lhe atentamente de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor é o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, guardarão os seus decretos, os seus mandamentos e as suas ordenanças e que vocês lhes obedecerão. E hoje o Senhor declarou que vocês são seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. Ele declarou que lhes dará uma posição de glória, fama e honra, muito acima de todas as nações que ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme ele prometeu. Deuteronômio, capítulo 27. Moisés, acompanhado das autoridades de Israel, ordenou ao povo: obedeçam a toda esta lei que hoje lhes dou.
Quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, levantem algumas pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nelas todas as palavras desta lei assim que tiverem atravessado para entrar na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Terra onde manam leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes prometeu. E, quando tiverem atravessado o Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal, como hoje lhes ordeno, e pintem-nas com cal. Construa ali um altar ao Senhor, o seu Deus, um altar de pedras. Não utilizem ferramenta de ferro nas pedras. Façam o altar do Senhor, o seu Deus, com pedras brutas, e sobre ele ofereçam holocaustos ao Senhor, o seu Deus. Ofereçam também sacrifícios de comunhão, e comam e alegrem-se na presença do Senhor, o seu Deus. E nessas pedras que levantarem, vocês escreverão com bastante clareza todas as palavras desta lei. As maldições proferidas do Monte Ebal. Então Moisés, tendo ao seu lado os sacerdotes levitas, disse a todo Israel: faça silêncio e escute, ó Israel. Agora você se tornou o povo do Senhor, o seu Deus. Obedeça ao Senhor, o seu Deus, e siga os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou. No mesmo dia, Moisés ordenou ao povo: quando vocês tiverem atravessado o Jordão, as tribos que estarão no Monte Gerizim para abençoar o povo serão Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. E as tribos que estarão no Monte Ebal para declararem maldições serão Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. E os levitas recitarão a todo o povo de Israel em alta voz: maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesão, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá amém. Maldito quem desonrar o seu pai ou sua mãe. Todo o povo dirá amém. Maldito quem mudar o marco de divisa da propriedade do seu próximo. Todo o povo dirá amém. Maldito quem fizer o cego errar o caminho. Todo o povo dirá amém. Maldito quem negar a justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva. Todo o povo dirá amém. Maldito quem se deitar com a mulher do seu pai, desonrando a cama do seu pai. Todo o povo dirá amém. Maldito quem tiver relações sexuais com algum animal. Todo o povo dirá amém. Maldito quem se deitar com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe. Todo o povo dirá amém. Maldito quem se deitar com a sua sogra. Todo o povo dirá amém. Maldito quem matar secretamente o seu próximo. Todo o povo dirá amém. Maldito quem aceitar pagamento para matar um inocente. Todo o povo dirá amém. Maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. Todo o povo dirá amém. Breve comentário sobre os capítulos. Hoje lemos o livro de Deuteronômio, do capítulo 23 ao capítulo 27. E no capítulo 23, no meu título aqui fala sobre os casos de exclusão da Assembleia, eu quero chamar a atenção para o versículo 12 sobre a pureza do acampamento, que fala bem assim: determinem um local fora do acampamento onde se possa evacuar. Como parte do seu equipamento, tenha algo com o que cavar, e quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes, pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. É bonito a gente ver que, ele está no nosso meio, ele estava no meio do povo de Israel, e 2, o Senhor ele se agrada da limpeza. O Senhor ele mandou os israelitas primeiro não fazerem cocô ali perto uns dos outros. Eles deveriam se afastar. E também não deveriam fazer o cocô e deixar ele exposto. Deveria ter algo para cavar para tampar o cocô. Olha que coisa mais interessante. A gente está falando aqui de uma multidão. Muitos homens que iriam para a guerra. E às vezes a gente pode falar assim: nossa, mas isso não é óbvio? Não! O óbvio precisa ser dito. Se fosse tão óbvio assim, a gente não via. Hoje, às vezes você passa na rua, você vê cocô, às vezes de gente no meio da rua. Era preciso que a dinâmica fosse estabelecida de uma maneira única, porque uma pessoa apertada quer fazer as suas necessidades em qualquer lugar. Mas o Senhor ele já definiu uma coisa: olha, não vai fazer aqui no meio do acampamento e tampe ali as suas fezes. Que legal o cuidado do Senhor com os detalhes da vida, a vida cotidiana, sabe? A limpeza importa. É interessante porque qualquer pessoa estando num ambiente sujo, a gente fica incomodado, você se sente acuado, a sujeira, a bagunça, ela é incômoda. Agora, a limpeza, a organização, ela traz paz. E aqui a gente não está falando de condição financeira, não estamos falando de lugar rico, de lugar pobre, a gente está falando de limpeza. Outro dia eu estava na avenida com a minha mãe e tinha uma pessoa em condição de rua, assim, debaixo de uma marquise, mas a minha mãe me chamou a atenção e falou: olha que interessante, que lugar mais arrumadinho. E realmente eu nunca tinha visto uma pessoa em condição de rua tão limpa. Ela fez assim uma cabaninha com um lençol, mas o lençol estava esticadinho, tinha uma vassoura do lado, tudo bem organizado. Ali era uma pessoa em extrema pobreza e mesmo assim, ali tinha limpeza e tinha ordem. A limpeza agrada a Deus, a ordem agrada ao Senhor. Ninguém se incomoda com a limpeza. Não existe um lugar que você fala assim: estava muito limpo, eu fiquei incomodado. Não, é o contrário. Se tiver um lugar sujo, aí sim que a gente se incomoda. Manter a limpeza, manter a ordem, são atributos que fluem dentro de nós porque fluem do próprio Deus. Isso é lindo de ver.
Agora, outra lei super legal de Deuteronômio é do capítulo 24, versículo 5. Se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público durante um ano e estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com que se casou. Oh, que coisa linda! Olha só como o Senhor ele tem cuidado. Ele dá importância aqui para a construção da família. E é legal que também aqui que a gente vê que, olha, o casamento é para ser feliz? Não, é para fazer o outro feliz. O homem estaria em casa para fazer feliz a mulher com que se casou. Ah, que coisa fofinha! Você tem feito feliz a mulher com que você se casou? Você, mulher, tem feito feliz o homem com o qual você se casou? Mesmo que tenha mais de um ano, que a gente tenha esse cuidado de desejar e fazer feliz o nosso companheiro, a nossa companheira. Agora, outra coisa engraçada que eu achei é no versículo 10 do capítulo 24 também, que fala assim: olha, quando vocês fizerem um empréstimo de qualquer tipo ao seu próximo, não entre na casa dele para apanhar o que ele lhe oferecer como penhor. Fique do lado de fora e deixe que o homem a quem você está fazendo o empréstimo traga a você o penhor. É aquela educação básica, né? De novo, o óbvio precisa ser dito. Você não vai, você emprestou, você não vai arrancar da mão da pessoa. Então a gente ensina para a criança. O Senhor, ele coloca as leis aqui de forma bem detalhada, até no cuidado, no trato com as pessoas. Isso é muito legal, porque a gente vive em sociedade, a gente vive em comunidade e a forma como a gente se comunica, a forma que a gente lida com as pessoas importa. Agora, olha que interessante, no capítulo 25, o Senhor está falando sobre açoitamento. Se houver uma briga, o juiz ali decidiu que tem um culpado, esse culpado vai ser açoitado com o número de açoites que o seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites, porque senão ia exceder. Mas olha que interessante, castigo. O castigo aqui para trazer uma correção. Tem um salmo que fala assim, olha, foi bom eu ter sofrido, porque eu andava errado. Às vezes vem um problema, um sofrimento nas nossas vidas. E sabe de uma coisa? Às vezes é o castigo de Deus, porque a gente estava andando errado. Não vou falar que tudo é castigo de Deus, porque também tem o resultado da nossa plantação, o que o homem plantar, isso também colherá. Mas existem situações que de fato nós estamos andando errado e vem um sofrimento, vem um açoitamento para que nós alinhemos o nosso caminhar. No capítulo 25 a gente vê novamente a proteção da mulher. Igual eu falei ontem, o Senhor ele se importa com a mulher. Tem esses grupos que falam que a Bíblia ela é machista, que não se importa com a mulher, que a mulher precisa ser, que a mulher é diminuída. Mas você vê até no Antigo Testamento que existiam leis específicas para a proteção da mulher. Aqui, a partir do versículo 5, é uma lei específica para viúvas. Se a mulher ficou viúva, o irmão deveria se casar com ela para manter a descendência do irmão. E aí a gente, com a nossa mente de tempo atual, falava, nossa, mas a viúva tem que ter a obrigação de casar com o irmão, e se ela não quisesse? Você tem que entender o contexto da época. No contexto da época, uma mulher viúva sem filhos, ela estava em maus lençóis, porque ninguém ia querer casar com ela, ela não podia voltar para a casa do pai. Ela estava numa situação bem complicada. Então, naquela época, o mais seguro era que aquela mulher se casasse dentro da família na qual ela já estava. É diferente dos dias atuais, que uma mulher que está viúva, ela pode se casar com quem quer que seja, sem que isso seja um problema. Naquela época, não. Aquela mulher, ela estaria estigmatizada. E sem filho, sem descendência, ela estaria literalmente abandonada. Agora, no capítulo 26, é lindo o versículo 18. Hoje, o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme Ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. O Senhor, Ele escolheu o povo de Israel, e o escolheu como tesouro pessoal. O Senhor não precisava escolher nenhum povo. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. O Senhor já é dono de tudo, mas Ele escolheu de forma específica se relacionar com o povo. E que coisa linda, nós que cremos no Senhor e entendemos a magnitude do Senhor, pensar que Ele se inclina a ouvir o nosso clamor, as nossas demandas, de uma maneira tão pessoal. Agora é aquela coisa, todo relacionamento requer um comportamento específico. O Senhor, Ele chamou o povo a um relacionamento com Ele. Mas Ele vai falar, olha, antes da minha presença, seja perfeito, seja puro. A gente lê no capítulo 27, no versículo 8. Nessas pedras que levantarem, vocês escreverão com bastante clareza todas as palavras dessa lei. Quando a gente lê o livro de Deuteronômio, muitas pessoas falam, é um tanto de lei, é uma chatice. Mas era preciso o estabelecimento dessas leis para um povo tão grande, para
que eles de fato conseguissem andar com o Senhor, falar a mesma língua. Não tem como duas pessoas andarem juntas se elas estiverem com ideias diferentes. A convivência é complicada. Se você acha que tem que colocar o pote aqui, e eu acho que tem que colocar o pote aqui. No final das contas, vai ter uma briga, vai ter um conflito. Então, essas leis que a gente olha e muitas vezes a gente fala, nossa, para que isso tudo? Mas era necessário, era importante para um bom relacionamento. Quando a gente mora com algumas pessoas, a gente também não estabelece padrões de comportamento. Olha, isso é aceitável aqui nessa casa, isso não é. Aqui a gente come assim, aqui a gente guarda isso nesse determinado local. A gente entra num consenso com as pessoas que moram conosco. Para quê? Para que haja um bom relacionamento. Assim como o Senhor, essas leis era para que houvesse um bom relacionamento, para que o Senhor de fato pudesse habitar no meio do povo. E aí, para esse povo que escolheu andar com o Senhor, vai ter a bênção e vai ter a maldição. Começa as maldições aqui no final do capítulo 27 e a gente lê isso a partir de amanhã no capítulo 28. Mas quando a gente fala sobre maldição, muitas pessoas falam, nossa, mas Deus é bom, por que então que ele... Então por que ele fala sobre maldição? É porque existe regra. Se você planta o bem, você colhe o bem. Se você planta o mal, você colhe o mal. Deus, ele é o justo juiz. A gente não fica revoltado quando um juiz, ele é imparcial, quando ele defende uma pessoa que é culpada. Ah, gente, nós que somos maus, a gente fica revoltado. Imagina se Deus inocentasse o culpado de forma aleatória. Não é assim que funciona. A lei da semeadura, do plantar e do colher, permeia toda a Bíblia. Tudo que você plantar, você vai colher. Que o Senhor nos dê a graça de plantarmos boas sementes para colhermos só as bênçãos e não as maldições. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Te bendizemos pela tua palavra, pelo teu cuidado conosco, pelo teu desejo de viver no meio do teu povo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo teu cuidado em estabelecer leis, em estabelecer normas que nos protegem e que nos permitem ter acesso a Ti. O Senhor é o nosso bem mais precioso. Nós te louvamos e te bendizemos. Nos ajuda, Pai, a plantarmos boas sementes e glorificarmos o nome do Senhor em tudo que fizermos. Em nome de Jesus. Amém. Se você ficou até aqui, coloca aí nos comentários. Eu vou plantar a boa semente. Curte esse vídeo e a gente se encontra amanhã com a graça de Deus. Tchau!